Sejam todos muito bem-vindos. Em um mundo onde a desigualdade social parece cada vez mais constante e muitas vezes as culpas assolam nossos lares, como lidar com a culpa de talvez não ter dinheiro para comprar um presente para o seu querido filho? Como lidar com a culpa de talvez não ter dinheiro para comprar um alimento que você precisa para que o seu filho sobreviva? Ou como até mesmo lidar com a culpa de uma doença que seu filho talvez tenha e você não sabe como solucionar? Nessa live de hoje, contaremos com a presença da nossa querida terapeuta Rose Heck, terapeuta e professora em homeostase quântica informacional, que compartilhará conosco sua experiência, sua vivência e sua jornada de vida. Seja muito bem-vinda, Rose. Muito obrigada, Adriano. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Uma boa noite a todos. Rose, para quem não sabe o que é HQI, qual a informação que você traz para nós? O que seria essa tão famosa HQI? Na verdade, a HQI, para mim, é uma estrada daquelas bem iluminadas, vizinha, onde se anda confortavelmente, sem medo. Mas, para que todos entendam o que eu quero dizer, HQI é um método de autocura consciente, que trabalha através da física quântica da informação, eliminando as informações dos fatos que nós vivemos. Nós somos um conjunto informacional e a HQI tem como objetivo eliminar as informações negativas de cada fato ao longo da nossa vida, nos ajudando a liberar todas essas emoções que nos atrapalham de ter uma vida plena, de ter uma vida melhor. Perfeito, Rose. Rose, para que todos saibam, todos tenham conhecimento, de onde que você fala hoje? Eu falo do Rio Grande do Sul, na cidade de Cachoeirinha. Perfeito. Para você que está nos assistindo nesse momento, mandando aqui um oi, um forte abraço para a nossa querida Rosana Rodrigues, Cristina Primavera e Thaís Silva. Escrevam ou deixem aqui também no chat, nos comentários, de onde vocês estão assistindo essa nossa live. E, Rose, nós observamos que todo terapeuta ou todo profissional de HQI tem a sua jornada, tem a sua história. O que trouxe você para a HQI? A busca pela paz, em primeiro lugar. Eu buscava ter paz. Eu me debatia demais, eu sofria demais com problemas do dia a dia, porque eu não sabia lidar com esses problemas. Eu sou mãe de 3 filhos, sendo que a minha filha mais velha teve problemas já desde muito cedo, desde os 11 anos, teve problemas de relacionamentos. Então, ali foi diagnosticado um transtorno bipolar, e a partir dos 18 anos dela, um transtorno de borderline, que é um transtorno de personalidade, onde ela tem dificuldade de manter a personalidade. E com isso, Adriano, as coisas ficaram difíceis, confusas, e como o nosso título da live mesmo diz, eu tinha muita culpa. Não era culpa só de não ter o que dar, mas de como fazer, né? De que movimento fazer, o que é correto, né? Como a gente costuma brincar, não vem com o botão de liga e desliga, né? Então, ficou tudo muito tumultuado na minha vida. E chegou um determinado momento onde eu não suportava mais. Eu já estava em busca da minha expansão de consciência, eu já vinha em busca de toda uma mudança da minha vida, mas não chegava onde eu queria. Então, a HQI chegou na busca pela paz, onde eu buscava conseguir resolver, porque eu sabia, sempre soube que os problemas fazem parte da vida e acontecem coisas, só que a forma como nós lidamos com esses problemas é que fazem toda a diferença. E eu tinha na minha mente que eu precisava lidar com os meus problemas de uma forma mais pacífica, de uma forma mais tranquila. Então, neste momento, eu encontrei a HQI. Ele chegou na minha vida como uma forma de olhar para o mundo, de olhar para mim mesma, principalmente, com respeito e com paz. Isso chama também uma grande atenção, Rose, que muitas vezes, quando alguém nos incomoda, nós queremos mudar o outro, mas não queremos mudar nós mesmos. Qual que foi a percepção que você teve de olhar para dentro e de falar, eu preciso mudar a minha condição interior, a minha paz interior? Adriano, eu tentei mudar a minha filha
durante muitos anos da nossa relação. Na verdade, em alguns momentos eu acho que eu ainda pego fazendo uma pontinha disso, porque isso faz parte de sermos seres humanos. Eu ia dizer sermos mães, mas não é nem isso, é de sermos seres humanos. Nós olhamos para o outro e nós queremos dar ao outro o melhor, mas nem sempre o outro tem condições de buscar o melhor. Então, eu tentei durante muito tempo da minha vida mudar a minha filha. Eu fiz absolutamente muitos movimentos para mudá-la. Terapias de todas as espécies que você possa imaginar. Todas as espécies que você possa imaginar. Desde terapeuta, do psiquiatra, do psicólogo, do psicanalista, até terapias complementares. Eu cheguei a conhecer a Umbanda, que era, né, todos os tipos, porque aonde me diziam que eu tinha condições de tentar alguma coisa, eu ia, Adriana. Eu ia em busca de mudar a minha filha. Até que num determinado momento da minha vida, eu comecei a estudar, eu comecei a aprender a ter autoconhecimento, a olhar para mim e a ter amor próprio. E quando eu consegui começar a fazer esse movimento de me amar e me respeitar, e entender que mesmo sendo mãe, eu não era a Mulher Maravilha, que eu não iria conseguir atacar em todas as frentes, da forma que eu queria, com a perfeição que eu queria. Então, naquele momento, eu comecei a ter a percepção que se eu olhasse para dentro de mim, eu ia mudar a minha forma de encarar as situações. E ali foi aonde tudo começou a mudar, a virar o jogo, vamos dizer assim, a virar o jogo. É interessante que você não buscou, você mencionou que buscou, mas na verdade você entendeu que a sua melhor forma de percorrer esse trajeto, de ter essa condição de mãe, uma mãe mais amorosa, uma forma de suportar o seu desafio, é buscando a sua própria paz, buscando o seu próprio conforto. Então, no momento do desespero, nós buscamos inúmeros caminhos, como você descreveu. Desde uma terapia holística até um medicamento, um psiquiatra. Então, todos os caminhos são válidos, até que nós encontremos realmente aquilo que melhor conforta o nosso coração. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, o carinho de mãe, o amor de mãe, suporta qualquer desafio. Então, muitas vezes, muitas mães são julgadas por caminhos que às vezes percorrem ou por alternativas que às vezes recorrem, mas naquele momento de desespero, todos os caminhos são válidos. Porque a mãe só quer o melhor para o seu filho. Adriano, E é justamente esse caminho que você alerta. Adriano, quando eu era mais jovem, eu ouvi uma notícia de uma mãe que prendeu o seu filho na mesa. Ela acorrentou o seu filho na mesa, deixou comida e água e saiu para o trabalho. E ela foi denunciada pelos vizinhos por aquela atitude. Eu nunca cheguei a fazer coisas, né? Não precisei, graças a Deus, fazer coisas desse tipo. Mas em muitos momentos eu me coloquei no lugar desta mãe. Que o desespero é tão grande porque você quer fazer o melhor e nem sempre você tem espaço para esse melhor. Eu aprendi muitas agressões. A minha mãe educava batendo. E foi isso que eu aprendi. E no começo da minha vida com a minha filha, eu tinha muito disso. Eu achava que educando a minha filha, eu devia bater, que eu devia dar palmada, que eu devia botar de castigo. E eu cometi muitos erros. Então, no início do meu caminho de busca, a primeira coisa que eu não foi a primeira coisa que eu identifiquei, mas a primeira situação que eu carregava no chão, digo que eu carregava uma bigorna, que é aquela coisa pesada. Aquela bigorna era a minha culpa. Eu tinha culpa porque eu tinha batido, eu tinha culpa porque eu tinha botado de castigo, eu tinha culpa porque eu tinha que trabalhar, eu tinha culpa porque eu tinha um segundo casamento, com um filho pequeno, né, que tinha o pai ao lado, então isso me gerava culpa também. Como eu tenho uma situação assim e ela vive dessa outra forma. Mas ela não vivia dessa outra forma. Meu marido sempre acolheu a minha filha como dele e cuidou e protegeu como dele.
E muitas Perfeito. vezes ele tinha muito mais paciência de enfrentar e dar o carinho do que eu mesma. Mas eu carreguei uma culpa durante muitos anos. Há também uma autocobrança muito grande, né, Rose? Até Muito, mesmo porque Adriano. de repetir, talvez inconscientemente, os padrões familiares. Né? Sua mãe foi assim, esse era o modelo de educação que você tinha. Então você trazia inconscientemente isso para sua filha. Exatamente, exatamente. Estava repetindo aquilo que eu sempre achei errado. Então, eu estava repetindo exatamente os mesmos padrões. E quando eu entendi que eu estava repetindo os mesmos padrões, eu já tinha mais um filho pequeno. E naquele momento eu disse, não, não é isso que eu quero. Não é isso que eu acho correto. Se eu não achava correto a minha mãe fazer, por que eu estou fazendo? Por que eu estou seguindo o mesmo caminho que dentro do meu coração sempre foi o caminho errado? Eu não tinha conhecimento, porque eu não tinha base, porque a minha base era aquela, e porque eu não sabia como fazer diferente. Também Naquele no momento momento eu do entendi. desespero, qualquer alternativa se faz Sim, talvez justa, talvez justificável para ser aderida. você sabe que eu percebo, né? Eu tenho conhecimento de uma situação nova para mim, que é uma cliente que entrou em contato comigo, inclusive na semana passada, e disse: eu vi um vídeo seu e vi que você tem um problema muito parecido comigo, e começou a me relatar a vida dela. E ela passando neste momento pelos mesmos desesperos que eu passei. Nós ficamos sempre, eu digo assim, ó, que o será faz parte do nosso acordar e adormecer. Será que eu Sim. fiz certo? Será que é isso? Será que é aquilo? Então, Adriano, para a mãe, para o pai que vive essa situação da culpa, seja ela para uma situação grave como essa que eu vivi, seja ela simplesmente por sair para trabalhar, são questionamentos infinitos na sua mente durante o dia todo. Os seus pensamentos automáticos, como a gente diz, que você está aqui trabalhando, conversando e fazendo uma live, mas no fundo tem aquele pensamento que rola o tempo todo. Será que eu fiz certo? Será que eu não poderia ter feito dessa outra forma? Então, vive um será o tempo todo. Então, são situações que você vai vivendo, e eu revivi tudo isso, e aí disse para essa cliente: se eu posso te ajudar, tenho experiência por esse caminho que você está trilhando, e acredito hoje que é uma experiência muito gratificante, porque eu, dentro de mim, dentro do meu coração, sem querer mudar o externo, eu hoje não vivo mais a culpa. Eu vivo a certeza de que eu dei o meu melhor, e isso alivia muito nossos corações. E muitas vezes vem para nós em consultório pessoas, clientes, que estão passando por situações semelhantes àquelas que nós já superamos. E uma vez que nós já trilhamos esse caminho, nós conseguimos conduzir a pessoa, porque nós não apenas temos o conhecimento intelectual, teórico, mas algo vivencial. Nós vivenciamos essa realidade. Adriano, isso é uma das coisas mais certas, né? Eu lembro que o nosso querido professor Sérgio sempre diz, né? Que você vai conduzir o seu cliente no mínimo até onde você chegou. E como acontece dos nossos clientes, né? Como eu tenho visto isso em consultório, de que os meus clientes, eles têm normalmente alguma situação de que eu já passei, ou eu enfrentei, ou eu tenho conhecimento. E já vi também situações que eu olhei e disse: não trabalhei isso, está na hora de olhar para isso. Sim, sempre algum detalhezinho que ainda resta para ajustarmos em nossa consciência para que a mudança se consolide, né, que ela se aperfeiçoe, para que nós possamos ficar ainda melhores. Então, muitas vezes, talvez quem esteja nos assistindo não é mãe. Muitas vezes é um homem que está assistindo. No entanto, você tem uma mãe.
ou você conhece uma mãe que está passando por um desafio semelhante ao que nós estamos compartilhando, ao que nós estamos relatando. Então já deixa o seu like nesse vídeo para que o YouTube entenda que essas informações são importantes e leve para o maior número de pessoas e compartilhe essas informações para que, com posse da informação, as pessoas tenham a oportunidade de entender que alguém já passou por esse desafio e alguém pode também conduzir até uma solução, assim como você chegou na sua condição de saúde e bem-estar. Adriano, você sabe que eu acredito que não precisa ser, não é só uma situação vivida com o filho, mas são N situações ao longo da vida. Eu tive muitos problemas financeiros ao longo da minha vida, e quando eu conheci a HQI, eu vivia enrolada, vamos dizer assim. Eu digo que eu vivia com o meu bolo de boletos enrolada. E eu aprendi ali que eu estava colocando a minha atenção naquilo que eu não queria mais viver. Eu aprendi a olhar para todas as dores relacionadas a toda a escassez que eu havia vivido, a todos os traumas com os trabalhos, os nossos traumas de matéria, como a gente conhece. E naquele momento eu consegui fazer a inversão disso. Eu tinha muito medo de me assumir como terapeuta. E limpando as informações que me atrapalhavam, que me traziam todo esse medo, esse preconceito, né, com o terapeuta, eu hoje faço e atuo dentro do meu trabalho, da minha área, no meu consultório, com muito amor e de uma forma muito feliz. Então, não importa se isso é um problema profissional, se isso é um problema de saúde, se isso é um problema com os nossos filhos, no nosso relacionamento. A HQI nos ensina que se nós olharmos para essas informações negativas de cada situação que vivemos e limpá-las pontualmente, chegamos a um outro estágio. Eu digo que nós somos meio primitivos. Nós conhecemos medo, raiva, tristeza, alegria, um nojo de vez em quando, mas são muitas sensações, são muitas emoções que nós não temos, não vem à nossa consciência que a gente faz aquele movimento que atrapalha o futuro. Sim, interessante trazer uma analogia. Quando você fala de limpar as informações, para as pessoas que estão nos assistindo e talvez não conheçam o HQI, é como se fosse um navio. Então, cada trauma que você passa ao longo da sua vida, quer esteja você consciente ou não desse trauma, né, desse fato que desagradou você, é como se fosse uma âncora lançada ao mar. Quanto mais âncoras, menor a velocidade desse navio. Quanto mais traumas na sua consciência, menor a sua potencialidade para conseguir o teu resultado. Então, quando você limpa um fato, é como se você erguesse uma das âncoras, ou como se você cortasse uma dessas âncoras. E quanto menos âncoras, melhor a sua performance, melhor o resultado que você busca. E mesmo se você tratar, por exemplo, somente algo ligado ao seu profissional financeiro, todos os outros aspectos da sua vida serão beneficiados. Porque a partir desse momento, você é uma pessoa ainda melhor. Exatamente. Uma das minhas primeiras conquistas quanto terapeuta, porque daí eu já estava na formação como terapeuta, uma das minhas primeiras conquistas foi que quando eu comecei o trabalho como terapeuta e o conhecimento, e mergulhar dentro de mim profundamente, com seriedade, eu estava com um nódulo no seio. E para nós, né, dentro da homeostase, são os nossos traumas com a maternidade. Então, né, nós já sabemos bem como funciona isso. E em 1 ano e meio, trabalhando profundamente essas informações, as minhas âncoras, pegando uma a uma e cortando ela de mim, ou simplesmente erguendo de volta, em 1 ano e meio, Adriano, eu consegui eliminar o nódulo no seio, sem medicações, sem tratamentos complementares, com qualquer outra situação. Então, nós sabemos que documentamos todos os nossos relatos. Isso então, é muito assim, importante. hoje, assim, ó, eu ainda repeti este ano ainda, em 2020, o exame de mama para ver como é que estava tudo bem, e eu eliminei completamente o nódulo do seio.
Então, isso me prova que buscar essas informações, olhar para essas âncoras, limpá-las, trazer de volta para dentro do navio, ou simplesmente cortar elas da nossa vida, faz toda a diferença no nosso percurso, faz toda a E para as diferença na pessoas... nossa velocidade. Sim, sim. Para as pessoas entenderem um pouquinho melhor o que você falou, você conseguiu a sua vivência, os traumas, as culpas, os demais sentimentos, né, que te atrapalhavam, o que te prejudicavam como mãe, né? O conjunto desses traumas somatizou, se manifestou como uma doença no seu corpo. Então a doença foi um nódulo na mama, que, segundo a nossa visão informacional, são traumas com a maternidade. Então você conseguiu reverter, se autocurar de um nódulo da mama, comprovado através de um exame, somente ajustando a sua consciência com HQI, sem nenhum medicamento. Sem nenhum medicamento. Sem nenhum Perfeito. medicamento. E o sentimento que mais esteve presente eram as culpas. Porque em muitos momentos, Adriano, e talvez as pessoas que estejam nos assistindo tenham algum conhecimento sobre isso, em muitos momentos, mães de borderlines têm uma raiva dentro de si, que você não consegue fazer diferente, porque depende do seu filho querer, porque o borderline normalmente é diagnosticado a partir dos 18 anos. Mas aquilo é uma dor tão intensa. Então você tem raiva, daí tem culpa porque tem raiva, e vira um ciclo vicioso na tua vida de sentimentos negativos. Quando eu entendi isso, e foi olhando para as minhas informações, quando eu entendi esse sentimento, respeitei esse sentimento, e parei de me punir por tê-lo, é que as coisas começaram a reverter. Ali as coisas, o nódulo começou a diminuir, 6 meses depois ele estava menor, e 1 ano depois eu já não tinha mais. Perfeito, fantástico, fantástico. Para as pessoas que estão nos assistindo, tem aqui Rosana Rodrigues mencionando: estou nesse desafio, e Simone Silva precisando da HQI na minha vida. Então, se você passa por algum desafio semelhante, quiser compartilhar o que você está passando nesse momento, pode deixar aqui no chat. Nós tentaremos interagir com você nesse momento e trazer para você uma possível solução ou um possível caminho a ser seguido. Nosso objetivo é trazer para você informações que facilitem, que tragam mais saúde e bem-estar no seu dia a dia. Então deixa aqui nos comentários, deixa aqui no nosso chat o que você está passando e como nós podemos contribuir através dessa vivência que a nossa querida Rose está trazendo, para que você possa viver melhor e mais feliz a cada dia. Adriano, eu tenho algumas experiências também que eu gostaria de... Acho que as pessoas, elas podem entender que realmente a HQI pode atuar em todas as áreas. Eu hoje tenho uma cliente que está enfrentando um câncer de mama. Está enfrentando e olhando para dentro dela de uma forma tão linda e tão profunda, e mudando toda essa realidade dela. E ela conseguia entender que ela estava tendo ganhos secundários com isso. Então, assim, são tantas coisas que nós movimentamos e que temos a chance de olhar com a HQI, que são fascinantes. Crescimentos fantásticos, que a gente acompanha todos os dias com os nossos clientes, e que a gente quer levar para tantas pessoas, que seja possível para que elas consigam também fazer esses movimentos de autocura, de encontrar um caminho melhor. E o câncer de mama, segundo a nossa visão, né, informacional, é quando os traumas com a maternidade, quando os traumas como mãe tiram o sentido da vida. É quando a vida fica um pouco mais chata, quando a vida perde um pouco de sentido. Então, muitas vezes, algumas mães tentam tanto e não conseguem encontrar uma possível solução, um possível caminho a seguir, ou até mesmo uma amenização, né, do tão grande sofrimento que elas passam, que a vida se faz algo realmente desafiador de superar. Um peso que parece insuportável. Então, o corpo começa a demonstrar que realmente o fardo está pesado.
isso. E, Adriano, uma outra dica também, daí da minha experiência pessoal. Às vezes a gente acha que a perda do sentido da vida é algo maior. E a gente Sim. pensa assim, mas eu nunca quis morrer, eu não perdi o sentido da vida, eu não quero morrer. Nunca Mas pensei em às vezes, suicídio, né? nunca pensei em suicídio. É a primeira coisa que as pessoas pensam. E não é isso. A perda do sentido da vida é simplesmente, por exemplo, você está indo para um trabalho onde aquele trabalho não está fazendo sentido, onde você talvez esteja fazendo o que não gosta de fazer, ou talvez, por exemplo, no meu caso, a perda do sentido da vida veio simplesmente com que eu estava agindo da forma que eu achei sempre muito errado que a minha mãe fizesse. E eu estava repetindo aqueles padrões, né, de hereditariedade, de vivência ali do padrão que a minha mãe me mostrou. E aquilo não fazia sentido. Então, a perda do sentido da vida não é simplesmente, ou não é somente, eu tive vontade de morrer. A perda do sentido da vida é quando as coisas não fazem sentido para você, em pequenos detalhes também. São coisas bem sutis que muitas vezes as pessoas passam ou testemunham isso no dia a dia e não percebem. Como você mencionou, pode ser uma mudança de trabalho, algo que talvez incomode você, que você aprendeu a superar de tão grande forma que talvez se torne natural, mas o seu corpo demonstra que pode ser não este o caminho. As famosas ressignificações, né? Sim, sim. Ressignifica, mas ali na frente repete o ciclo. Aí ressignifica de novo, lá na frente repete o ciclo. Ok, mas se eu ressignifiquei, por que eu repito o ciclo? Porque as informações, mesmo ressignificadas, as informações negativas continuam dentro de você. E é isso que faz com que a gente repita o ciclo negativo que a gente não quer viver. E o primeiro passo é justamente ter informação, para ter consciência e a partir dessa consciência, começar a alterar a sua ação, alterar a sua realidade. Como você propriamente mencionou para nós, de acordo com a sua vivência, você entendeu que era você com você. Aí tudo passou a se transformar. Não é mudando o outro, é superando os próprios desafios, compreendendo as próprias culpas, os demais sentimentos, para que a vida se torne melhor, a partir desse fortalecimento. Isso, e muitas vezes a gente vê principalmente nos relacionamentos, né? No relacionamento amoroso, conjugal, e a gente vê assim, não, porque eu vou me separar dele porque ele é isso ou ele é aquilo. Vou dar um outro exemplo de vivência, que eu acho que os exemplos, eles se fazem com as experiências que temos, né? Sim, com Eu certeza. tenho uma cliente, em seguida vai sair um livro sobre toda essa história. Tem uma cliente que levou um tiro na cabeça do ex-marido. O ex-marido tentou matá-la, deu um tiro na cabeça. É uma história mais do que real. Após isso, ele deu um tiro na sua própria cabeça e se matou. Então, essa cliente, no meu primeiro encontro com ela, a minha pergunta foi: o que você fez para adquirir, para atrair isso para você? E ela me olhou, Adriano, como se eu tivesse dito uma coisa horrorosa, como se eu tivesse ofendido. E aí eu expliquei toda a metodologia, todo o meu trabalho, qual era a minha visão de tudo isso. Pois pasme você, Adriano. Essa cliente está vivendo uma relação neste momento, novamente, aonde tem uma pessoa que fala que não consegue viver sem ela. Então, por que eu atraí novamente uma relação descompensada, descontrolada, desequilibrada? Porque as informações estão dentro de mim, não estão dentro do outro. Importante também esclarecer para as pessoas é que, segundo a nossa visão informacional, tudo que você vivencia, tudo que está na sua vida, é fruto do conjunto de informações que está na sua consciência. Então, você cria a sua realidade. É justamente o seu medo de ser assaltado que coloca um assalto na sua realidade. Ninguém acorda, como o professor dizia, e diz, olha, eu quero vivenciar isso. Eu quero sentir na pele essa emoção de ser assaltado. Não, isso é inconsciente. Então, inconscientemente, as pessoas criam realidades que possam limitar, inclusive, a própria vida. Então, essa moça, ela não perdeu a vida, onde o agressor perdeu, e talvez ela tenha algo a compartilhar.
com pessoas que, assim como ela, passam por essa experiência. Então, o livro é uma coisa realmente muito bacana. E imagino realmente o susto dessa sua cliente de saber que ela criou essa realidade, consciente ou inconscientemente. Né? A gente sabe, né, pela nossa visão informacional, nós sabemos que os nossos movimentos, mesmo que inconsciente, criam a nossa realidade. Desde o primeiro momento da pandemia, por exemplo, eu sempre tive comigo que eu não passaria por isso. Meu marido teve Covid dentro de casa, vivemos juntos, não ficou isolado, ficou com a família. Nem eu, nem os meus 2 filhos tiveram Covid em casa. Somente ele. Então, a realidade que queremos para nós, somos nós que criamos. É uma coisa que parece talvez fantasiosa, é uma coisa que talvez não dê para acreditar, mas como, por exemplo, você traz a sua autocura, né, do seu mioma no seio, né, você tem um diagnóstico que era um mioma no seio, você tem lá o exame, ou seja, você comprovou isso. Aí você não utilizou nenhum tipo de medicamento, você só ajustou a sua consciência. Quando eu digo só, é um conjunto de pesquisas. E você se autocurou. Então, é possível. Tanto é que nós procuramos ao máximo comprovar aquilo que nós realmente alcançamos e passar isso adiante, para que as pessoas entendam que sim, elas podem alterar qualquer realidade que elas estejam vivenciando. Sim, Adriano, e o que me encanta profundamente na Homeostase é que você não precisa acreditar disso. Você não precisa acreditar, não precisa ter uma crença, uma religiosidade, uma espiritualidade. Basta você praticar. Então, eu não tenho uma crença na HQI, aquela veneração. Não, eu pratico os meus comandos. Então, eu sei aquilo que está me incomodando, aquela realidade que eu quero mudar na minha vida, e eu pratico os meus comandos. E isso muda tudo. O meu filho tem 18 anos e nunca gostou muito de fazer comandos, né? Até que um dia eu não estava em casa e ele machucou as costas. E ele tinha um campeonato de vôlei no outro dia na escola. Adriano, ele buscou as minhas apostilas, o meu material, e olhou os comandos, como fazer comandos. E ele fez comandos durante horas. Daqui a pouco ele foi nos encontrar, nós estávamos próximo de casa, eu e meu marido, e aí ele foi nos encontrar e disse, por que você demorou? Mãe, tu não vai acreditar, eu dei um mau jeito nas minhas costas, mas já está resolvido. Eu, como é que você resolveu? Ah, eu fui no teu consultório, peguei a tua apostila e fiz comando. Eu disse, você fez comando. Aprendeu na marra, né? Aprendeu na marra. Mãe, foi muito rápido, porque eu já sabia que a minha dor nas costas poderia ser os meus traumas com o corpo. Porque, claro, me ouve conversar em casa. É muito rápido. Então ele aprendeu rápido e já usou. É interessante que a live anterior foi com o Alex Arantes. E o Alex trazia a condição da melhor performance, né, do melhor desempenho do esporte com consciência. Então, ele trouxe a condição que o esportista ele se cobra muito em relação ao corpo. Porque ele quer ter performance, quer ter resultado. Justamente são esses traumas com o corpo que danificam o próprio corpo. Exatamente. Mas foi muito bonito, assim, de ver esse movimento dele. Mesmo não querendo fazer comandos, mas se a minha mãe está usando, eu vou fazer também. E ele foi em busca da informação, e é óbvio que ele deve, de repente, ter feito meia dúzia de comandos ali, mas eu acredito que a busca dele pela consciência de melhorar e de fazer os comandos, né, já conseguiu este resultado para aquela dor imediata. Sabemos que se tem um problema mais sério, precisamos ir mais profundo. Mas para aquela situação imediata, foi muito rápido. Muito bacana. Legal que o professor trazia, né? Assim como você falou, que não precisa acreditar, é só você executar, querer fazer, porque é um fenômeno natural. Então, você acreditando ou não que tem oxigênio, você está respirando e está nutrindo o seu corpo. E a HQI é da mesma forma. Então, você acreditando ou não que o comando vai transformar a sua realidade, através do ajuste de consciência, você já está ajustando.
simplesmente repetindo as frases, simplesmente se auto-pesquisando e pronunciando os comandos para que algo realmente se altere. E mude na tua realidade. Basta querer. E impressiona também como é tudo muito rápido, em muitos casos, né, Rose? Muito, muito rápido. Adriano, quanto mais grave, mais a gente sabe o tamanho da pesquisa que tem que fazer. Sim, Mas são sim. situações que são muito fáceis de se lidar, como eu costumo dizer. Né? As pessoas, às vezes, chegam se debatendo muito com muitas coisas, e nós sabemos que tem coisas que podem ser simples, que não precisa ter sofrimento. Eu tenho uma Sim. cliente que ela tem muitos problemas de relacionamento com o seu entorno. Muitos problemas. É E legal que, ela, como quando você nós... superou esse desafio, você atrai muitos clientes que Muitos. estão nessa mesma trajetória, que você consegue conduzir com a sua vivência, né? Exatamente. Eu acredito que seja isso, assim. O professor Sérgio sempre nos disse, você vai conduzir o seu cliente até onde você chegou. Então, se você andar mais um pouquinho, vai conduzir mais um pouquinho. Então, porque o medo de iniciar o trabalho, né, como tinha lá Sim. no início, então ele sempre nos mostrou isso, assim. Nós sempre temos condições de conduzir o nosso cliente pelo caminho que nós fizemos. E essa cliente, ela dizia claramente, eu não acredito nisso, mas eu só faço porque eu confio em ti. Eu disse, olha, já temos meio caminho andado. E, Sim. Adriano, foram alguns meses ali, porque ela é muito rebelde, não quer fazer os comandos fora, só quer no consultório. Sim. Então, foram alguns meses, alguns atendimentos com ela fazendo comandos e melhorando. E a Até que um dia ela disciplina é chegou. muito importante, né? Como você mencionou, a Muito. disciplina é muito importante. A Que disciplina não é precisa acreditar, mas imprescindível, né? fazer é importante. Sim, sim. Você tem que se auto-aplicar. Você tem que ser. É por isso que é um método de autocura consciente. Eu preciso buscar informação de forma consciente, né? O terapeuta só me ajuda a buscar informação e me guia pelo meu caminho. Mas quem tem que fazer o caminho sou eu. E E essa lembrando cliente, também, Adriana, uhum, sim, lembrando também que é um ato de amor próprio. É você que está nos assistindo cuidando de você mesmo. Assim como você toma banho todos os dias, você está também higienizando, ajustando a sua consciência, para que o seu corpo físico transmita esse equilíbrio que você tem. perfeito, perfeito, e é isso mesmo. Até, Adriana, só finalizando até que essa cliente um dia chegou no meu consultório e ela não tinha, né? Tinha outras situações que ela queria fazer e não queria, não tinha a necessidade daquela prática naquele momento da HQI. Resolvi as outras situações dela, e ela disse, tá, mas e os comandos? Não, você não veio olhar outra coisa? Ah, não, mas eu quero fazer comandos. Eu, ok, então vamos fazer comandos, então. Vamos E ela não olhar e vamos seguir. acreditava, ela era resistente e não Nada, acreditava, né? nada. Eu ainda vou trazer o depoimento dela, ela é uma pessoa, é uma Legal. empresária bastante conhecida, então tem um pouquinho de resistência, mas nós combinamos que nós vamos fazer um depoimento escrito e não em vídeo, porque é fantástico, assim, as mudanças dela, todo este movimento que ela fez, baseado em prática. Não é, essa dizia com todas as letras, eu não acredito, mas ela praticou, mesmo que somente em consultório, Legal, ela legal. praticou e eliminou da consciência dela essas informações. E ela se permitiu inserir no processo. Ela se permitiu com que o processo faça parte da vida dela. Mesmo ela não acreditando, mas ela se permitiu confiar em você para que esse processo viesse até a vida dela. Quando você falou antes sobre o amor próprio, Sim. antes de mais nada, nós precisamos ter amor próprio. Que é o amor próprio que faz com que nós olhemos para dentro de nós com respeito e com tranquilidade para eliminar essas informações que nos atrapalham. Quando nós não temos amor próprio, fica tudo muito mais difícil, muito mais vazio, é muito mais pesado cada movimento que se faz. Então, começar pelo amor próprio, eu me amo e eu me respeito, é muito importante. E não se dá aquilo que não se tem, né, Rose? Como é que eu vou entrar num relacionamento amoroso sendo que eu não me amo? Como é que eu vou amar o meu filho se eu não me amo? Como é que eu vou fazer um projeto humanitário se eu não me amo?
Então fica algo muito inconsistente. E chegará um momento na sua vida que você parará, quer seja por sua vontade ou não, e a vida dirá: você realmente te ama? E a partir desse amor próprio que tudo se constrói, que tudo se edifica. Concordo com você. Sem amor próprio, em algum momento, as coisas param e não andam mais. Então, olhe para você, seja você homem, mulher, criança, não importa o gênero, não importa a sua opção sexual. Olhe para você. Olhe diante do espelho e se pergunte: eu me amo? Eu me respeito? Eu me aceito? Porque só a partir de uma aceitação do amor próprio é que você começa a fazer as mudanças na sua vida e na sua realidade. O professor Sérgio sempre dizia, e isso para mim foi muito marcante, Adriano. Nós estamos aqui, o objetivo de vida tem que ser o amor próprio. O resto, todos são as funções que nós vamos associando ali ao nosso caminho. Mas o mais importante, nós temos que ter amor próprio. Nós viemos para essa vida para termos amor próprio. Depois, a gente segue replicando este amor próprio. Nós amamos aos outros, nós fazemos a caridade, nós amamos aos nossos filhos, a todas as pessoas que estão ao nosso entorno, e aí, inclusive, aquelas pessoas que a gente nem conhece, porque temos amor para todos. E quando nós nos amamos, quando nós nos permitimos acessar e vivenciar esse amor próprio, a humanidade como um todo ela se faz melhor. Porque nós somos parte dessa mesma humanidade. Não adianta você pensar que se o teu vizinho ou se alguém em outro país não está bem, você não será afetado. Mas eu não tenho como diretamente cuidar do outro. O que eu posso fazer é cuidar de mim mesmo. Então, sendo eu parte dessa humanidade, se eu cuidar dessa parte que hoje está consciente manifestando em mim, o todo se manifesta também como sendo melhor. Todos somos um. E muito legal deixar para as pessoas, esclarecer para as pessoas, que a HQI é um método de autocura consciente que também é utilizado de modo complementar. Então, às vezes a pessoa tem um câncer, às vezes ela tem algo muito mais grave, a HQI ela pode sim ajudar. Ela pode sim conduzir o cliente à autocura. No entanto, é importante que ela continue em outros tratamentos, conforme a orientação médica, ou seja, não largar tudo que você está fazendo. E conforme você se dedica à sua autocura consciente, os próprios exames, o próprio médico perceberá que você tem uma melhora, e ele substitui, ele diminui, ele faz o que for necessário em relação a remédio, em relação quer seja uma hemodiálise ou quer seja uma quimioterapia, para que você se estabilize. Então, sempre conciliando. Então, nós procuramos ser muito conscientes em relação aos atendimentos, para que as pessoas entendam que é sim, uma possibilidade muito grande de autocura, algo real, conforme nós vivenciamos, mas nós temos que ser respeitosos, né, que tudo que existe é algo que é importante para a consciência para o momento atual e conciliar forças com essas mesmas formas para que o cliente seja melhor atendido, para que ele está físico, emocional, mental, em todas as etapas, em todos os setores da vida dele. Então, sempre a consciência de entender que é uma integração. Então, é importante que você que esteja nos assistindo não abandone simplesmente por acreditar que vem algo que vai te salvar. É um processo. Então, é algo, sim, que traz resultados. Inclusive, nós estamos compartilhando aqui o que nós vivenciamos e alcançamos, mas se for algo grave, nós temos uma responsabilidade muito grande diante da sua vida. Então, mantenha o seu tratamento até que o médico perceba que você se autocurando, você precisará cada vez menos de um auxílio, quer seja medicamentoso, quer seja qualquer outro tipo de tratamento ao qual você se submete hoje. Perfeita a tua colocação, Adriano, perfeita, isso é muito importante. Essa minha cliente que manifestou o câncer de mama, fez quimioterapia, está fazendo o seu tratamento, continua absolutamente todos os tratamentos médicos, acompanhado, integrado aos seus tratamentos médicos, vem buscando as informações que levaram ela a fazer essa manifestação do câncer. Nunca parar sem o acompanhamento médico, sem o médico dizer, olha, chegou o momento.
Então, sempre manter o seu tratamento, né? No meu caso, era um caso muito mais leve, aonde eu não precisaria tomar medicações naquele momento. Existia um tratamento, mas ele era opcional. Eu poderia optar por não fazê-lo, e eu optei naquele momento porque não era necessário. Mas eu não teria colocado a minha vida num risco, até porque meus filhos pequenos e tudo mais. Então, eu não teria colocado isso. Então, fiz o acompanhamento, mantendo sempre a responsabilidade de ter certeza do que eu estava fazendo. Até mesmo porque a HQI é um método de autocura, então demanda pesquisas, onde nós identificamos os fatos, eliminamos os sentimentos naquele fato. Então, às vezes, a pessoa ela não tem uma prática tão grande, uma persistência, uma frequência tão grande na prática dos comandos, então, se ela tira isso, ela pode fragilizar o corpo físico, isso pode, sim, de alguma forma, desestruturar a saúde que ela se encontra, né? A forma física, né? Pode afetar a saúde dela. Sim, concordo com você. Muito importante isso. Para as pessoas que hoje querem ter acesso aos seus atendimentos, querem ter acesso ao seu trabalho, como é que elas podem fazer para estar mais próximas de você, Rose? Eu faço atendimentos tanto online quanto presencial. Eu tenho meu consultório sitiado em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, e atendo também através de uma sala fechada do Zoom. Então, só ali no meu Instagram tem todos os meus contatos, todos os meus telefones. Então, toda forma de me encontrar é bem simples. É Rose Rec Terapeuta, então, facinho de encontrar. Perfeito, Rose. Para todas as pessoas que nos assistem, quer sejam pais, quer sejam filhos, filhas e mães, qual que é a mensagem que você deixa a cada uma dessas pessoas nesse momento, Rose? Amor próprio. Eu acho que realmente é uma das coisas mais importantes que nós precisamos. E não se desespere perante a qualquer situação. Porque se nós nos desesperarmos, fica muito mais confuso de encontrar a solução. Fica muito mais desafiador, porque é difícil, já eliminei da minha vida, mas fica muito mais desafiador. Então, se hoje você enfrenta um problema, seja ele grave de doença, seja um problema financeiro, seja um problema no seu trabalho, nos seus relacionamentos, calma, respira. Sempre tem uma solução para que a gente consiga encontrar uma forma melhor de vivenciar a nossa realidade. Eu posso te garantir, a HQI mudou a minha vida. E pode com certeza, mudou a do Adriano, e pode Com com certeza. certeza mudar a sua. E de muitas pessoas, de muitas, pode mudar a sua. Então, tenha a consciência de que a calma faça com que a gente encontre tudo o que precisamos para mudar a nossa realidade. Perfeito, Rose. Quero mandar também um abraço para a nossa querida Monalisa Moraes. E tem uma pergunta para você, Rose, dentro da nossa live. Márcia Paulo. Querida. Rose, dentro da sua busca pelos traumas com a maternidade, quais você sentiu que foram os mais fortes, os mais determinantes para a sua autocura? Com certeza, entender que eu tinha muita culpa, que, como eu falei no início, eu agredia, eu batia na minha filha, eu não sabia fazer diferente. Então, com certeza, me libertar daquela culpa e entender que eu dei o meu melhor. Eu acho que foi a grande virada de chave. Segunda grande virada de chave foi entender que não importa se esse outro é o meu filho, mas eu não mudo o outro. Eu mudo a mim mesma. E a minha forma de observar toda a situação no meu entorno. Então, eu tenho um filho pequeno e ele me dá muito trabalho e ele chora muito. Como é que eu observo isso? Eu não posso mudar o meu filho, mas eu posso mudar a minha forma de observação. Então,
esse foi o segundo ponto, entender que eu não mudaria o outro, que eu mudaria a mim mesma. E o amor próprio. Eu insisto nele porque realmente fez muita diferença me amar e me respeitar. E entender que eu também, nós todos, apesar de pais, mães, somos seres humanos. E que a gente dá o nosso melhor. E que dentro disso nós podemos encontrar uma forma diferente de mudar a nossa realidade nesse sentido. Interessante que quando você traz a condição do amor próprio, você deixa de replicar aquilo que veio antes de você, quer seja algo negativo, Sim. nocivo ou não, como era o comportamento em relação à sua mãe, para você, e passa a ser você mesma. Passa a enxergar e a sentir com o seu próprio coração. Não mais conforme aquilo que você trouxe ao longo da sua vivência. Perfeito, Adriano, é isso mesmo. É não replicar toda aquela situação de dor, mas se você vive aquilo o tempo todo, entender que aquilo não é o correto. Então, realmente, é preciso parar e respirar e olhar para conseguir sentir o todo. E só com amor próprio a gente consegue isso. Só com muito amor próprio a gente consegue isso. Agradecimentos por parte da nossa querida Márcia Paula, agradecendo a você pelo esclarecimento, pelo compartilhamento da sua vivência. Agradeço também a todos que estão nos assistindo. Passe essas informações adiante, compartilhem com mães que vocês conheçam, que talvez estejam passando por esse desafio, passando por essa dificuldade. E muitas vezes sem esperança, muitas vezes sem um entendimento, sem essa expansão de consciência que nós estamos trazendo. E muitas vezes também se permitindo atos de desespero. Talvez maltratando seus filhos, talvez se julgando, se culpando por não serem as mães que esperavam ser. Então leve essas informações adiante, toquem o coração dessas pessoas para que elas possam resgatar e acessar com uma maior profundidade seu amor próprio e de fato manifestarem a mãe que elas vieram para ser, o ser humano que elas vieram para ser, e vivenciem o amor que de fato existe em seus corações. Um forte abraço a todos, gratidão mais uma vez, querida Rose, por compartilhar conosco sua experiência, sua vivência. Eu que agradeço, Adriano, agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estão aí nos assistindo. Um grande abraço, um grande beijo a todos e muito amor no coração de cada um de vocês. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima live.